nosso querido, amado e democrático ministro Luiz Edson Fachin decidiu que Lula deveria ser solto. Afinal de contas, o Nine Fingers só foi preso por causa de uma conspiração Illuminati entre o juiz Sérgio Moro e o Bolsonaro. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tão emocionada que eu decidi fazer esta linda homenagem para ele em forma de vídeo. Se você curte os vídeos aqui do canal, por favor, dá aquela força dando seu like, comentando e compartilhando o vídeo para que este conteúdo tão maravilhoso, tão lindo e carinhoso possa alcançar mais pessoas. Eu achei aqui no portal do Empoderamento Jornalístico um artigo muito interessante que eu vou ler para vocês. O título é o seguinte: Fachin decide que segunda turma do STF vai julgar novo pedido de liberdade de Lula. Ai, que legal, que emocionante! Defesa apresentou ao STF novo pedido para soltar Lula após Moro ser anunciado ministro por Bolsonaro. Relator da Lava Jato pediu informações a diversos órgãos e levará pedido à turma. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta terça-feira, dia 6, que vai levar a julgamento na segunda turma do tribunal o novo pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa apontou parcialidade do juiz Sérgio Moro na condenação do petista dentro da Operação Lava Jato e na condução de outros processos. O argumento já havia sido utilizado em outros habeas corpus em favor de Lula, todos rejeitados pela Justiça, mas agora foi repetido com base na decisão de Moro de aceitar convite do presidente eleito Bolsonaro para assumir como ministro da Justiça no ano que vem. Para a defesa de Lula, Moro demonstrou inimizade capital e interesses exoprocessuais ao condenar Lula no ano passado por corrupção e lavagem de dinheiro, o que, no entender dos advogados, deveria afastá-lo do processo. Fachin pediu informação a diversos órgãos sobre o caso em até 5 dias. E no final do artigo diz que caberá ao ministro Ricardo Lewandowski, outra pessoa super empoderada, presidente da segunda turma, marcar uma data para o julgamento e nós ficaremos atentos. Vamos ver se a gente entendeu bem o que diz esse artigo. O juiz Sérgio Moro condenou Lula à prisão porque estava de conluio com o Bolsonaro e, portanto, não tem a imparcialidade necessária para julgar este caso da Lava Jato. Então, por isso, nós devemos liberar o chefe da quadrilha que fez o maior roubo da história da humanidade. Muito bom, eu adorei, fiquei até emocionada com isso, realmente. Quando eu falo em maior roubo da história da humanidade, algumas pessoas ficam assim meio assustadas. Ai, meu Deus, ela está exagerando, porque talvez elas não saibam que a soma de dinheiro que foi desviado nesse processo que está sendo investigado pela Operação Lava Jato já soma 8 trilhões de reais. 8 trilhões de reais. Olha que bonitinho, não é mais nem bilhões nem milhões, é trilhões. Essa soma é maior do que o PIB de 2017. O PIB, para quem não sabe, é a soma de todas as riquezas geradas pelo nosso país. Então pega todas as riquezas, tudo que foi produzido por todos os brasileiros em todo o ano de 2017, soma e vocês vão ter um valor menor do que o que foi desviado pela quadrilha lulopetista nessa operação aí do Petrolão, Mensalão e etc. Uma coisa que me deixou assim intrigada, uma dúvida surgiu no meu ser, será que foi só o juiz Sérgio Moro que estava envolvido nessa conspiração Illuminati ou os ministros do 4º TRF também estão nessa história? Porque vale a pena também lembrar aqui que o juiz Sérgio Moro condenou o Lula a 9 anos e meio de prisão. E esse processo foi para a segunda instância, no 4º TRF, e lá eles aumentaram a pena para 12 anos. E também teve alguns pedidos aí de habeas corpus que foram negados pelo STF. Será que o pessoal do STF também estava de conspiração junto com o Bolsonaro, com o Moro e com o TRF? Realmente a gente fica com dúvida, né? Mas já que nós estamos aqui neste lindo momento, vale a pena ver de novo. Eu acho que é pertinente fazer uma retrospectiva, assim, do que pensa, de onde vive, do que se alimenta o ministro Luiz Edson Fachin, essa criatura doce, essa criatura amada.
Preparem-se, meus amores, porque essa é uma trajetória realmente emocionante. E nós vamos começar no ano de 1986, quando Fachin escreveu um lindo artigo lacrador sobre a reforma agrária. Quem quiser ler esse artigo tão lindo na íntegra, eu vou deixar o link para vocês, está aqui no primeiro comentário embaixo desse vídeo, mas vamos ler esta maravilha, esta obra-prima do direito progressista, socialista e todos os istas maravilhosos que vocês quiserem acrescentar aí. 3.1. Definição constitucional da natureza do direito de propriedade rural. De um conceito privatista, a Constituição em vigor chegou à função social aplicada ao direito de propriedade rural. É um hibridismo insuficiente, porque fica a meio termo entre a propriedade como direito e a propriedade como função social. Para avançar, parece necessário entender que a propriedade é uma função social. Isso poderá corresponder à efetiva supremacia dos interesses públicos e sociais sobre os interesses privados, gerando inúmeras consequências, inclusive além da questão agrária. Só para resumir, talvez o pessoal não esteja assim acostumado com essa linguagem lacradora, o direito privado é o seguinte: você tem uma propriedade e ela é sua. A função social é o seguinte: você não tem propriedade porque tudo pertence à comunidade, ao Estado, a todas essas pessoas maravilhosas. O que é seu é nosso. Mais ou menos é isso que ele está dizendo aqui em outras palavras. Segue este lindo artigo. Se ao invés de uma propriedade rural ter uma função social, ela se tornar função social, concluir-se-á que não há direito de propriedade sem o cumprimento dos requisitos da função social. Essa configuração poderia permitir ao Estado democrático arrecadar todos os imóveis rurais que sejam enquadráveis nessa categoria sem indenização. Se não há direito, logo não há o que indenizar. Olha que coisa linda que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, se você, por exemplo, tem uma propriedade rural e o Estado acha que ela não está cumprindo a função social, ela não está produzindo, se ele achar lá da cabeça dele, então ele pode tirar essa propriedade de você sem dar nenhuma indenização. Olha que proposta mais linda! Entender hoje que não há propriedade rural sem função social é uma construção teórica correta, mas cuja base jurídica ainda deve ser conquistada. E aí você deve estar pensando assim: não, mas tranquilo, Paula, ele só tá propondo aí que se roube, desaproprie, saqueie, tome aquelas terras que estão improdutivas. Só que não, meus amados. Olha só esse outro trechinho. A desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária de imóveis que estejam produzindo. Olha que bacana. Fixado como princípio que a propriedade, antes de direito, é uma função social, o que faz nela avultarem as obrigações e não as faculdades, os imóveis rurais enquadrados nessa situação, qual seja, não utilizados, poderiam ser sumariamente arrecadados pelo Estado. Não haveria que se falar então em desapropriação, posto que não haveria o que desapropriar. Aqueles imóveis que estivessem produzindo, ao inverso, estariam sujeitos à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, fixando-se-lhes indenização cujo teto máximo, em qualquer hipótese, fosse o valor declarado pelo proprietário para fins de ITR, Imposto Territorial Rural. Dessa forma, todos os imóveis rurais no país, agriculturados ou não, estariam sujeitos à reforma agrária. Então ele está dizendo aqui, se estiver produzindo, então a gente dá uma indenização, mas essa indenização é no máximo o valor do imóvel, ou seja, não vai ser sempre o valor do imóvel. Olha que proposta mais linda, que proposta mais maravilhosa. Vocês não gostaram? E ele fala aqui em propriedade rural, mas se a gente for olhar na Constituição, não tem essa coisa assim de propriedade rural. Na prática, qualquer propriedade tem que atender à função social. Então vamos a um exemplo democrático. Vamos supor que você trabalhou anos, juntou dinheiro e comprou um apartamento de 2 dormitórios, mas você mora lá sozinho e tem um dormitório vazio. Este dormitório não está cumprindo a função social, então o Estado teria o direito de colocar uma outra família para morar lá na sua casa, porque na verdade a casa não é sua, não existe propriedade. Que proposta mais linda, vocês gostaram? Nossa, que bosta! E nesse momento, talvez vocês estejam pensando: Paula, mas isso ele escreveu em 86, é claro que agora ele já mudou de ideia, leu, evoluiu e viu
importante sim que as pessoas tenham assegurado seu direito de propriedade. Mas olha só que coisa mais linda, mais democrática que Fachin fez em 2003. Em 2003, ele assinou um manifesto. O manifesto era em favor do cumprimento pelo poder público da norma constitucional que prevê a desapropriação para fins de reforma agrária de imóveis rurais que descumpram a função social da propriedade. Então, em 2013, ele assinou um manifesto assim, validando aquilo que ele falou em 86. Sim, ele continua pensando isso. Que democrático! Mas tem também outras coisas lindas para se falar de Fachin. Fachin tem uma relação assim bem próxima com a CUT e com o MST. O MST é uma instituição muito linda, de ações muito empoderadas. Tem vários maquinários que foram incendiados, tratores caríssimos, tratores de esteira, valor de R$1 milhão, foram consumidos pelo fogo. Aqui está a verdadeira face dessa organização criminosa denominada Sem Terra. Enquanto os manifestantes cercam veículos, os motoristas apavorados tentam dialogar com eles, mas não tem como escapar. Os manifestantes começam a golpear as janelas com paus e enxadas. Ó, pessoal, nós estamos aqui no Mato Grosso, município de Sorriso, estrada Morocó. Tudo o pessoal aqui é produtor rural da região, tem fazenda aqui, todo mundo, a maioria está aqui há mais de 30 anos. E hoje pela manhã nós tivemos a triste surpresa da fazenda caçula ter sido invadida por Sem Terra. Que eles vêm invadir fazenda produtiva, porque aqui vale 1.000 sacos de soja por hectare, aí eles querem hoje, porque tem energia, a estrada tá aqui, o asfalto tá na frente. Quando isso aqui não valia nada, ninguém queria. Essa relação dele com a CUT também proporcionou a ele uma indicação para compor a Comissão da Verdade do Paraná. A Comissão da Verdade, a gente sabe, é uma comissão muito linda que realmente ela só diz a verdade. Só a verdade, não se preocupem, são só pessoas idôneas. É bacaninha, é legal. Também teve um episódio em 2010 que ele assinou um manifesto em favor do governo Lula. Ele, o Favreto, que foi aquele lá que queria soltar o Lula, não sei se vocês lembram desse episódio. Pois então, o Fachin assinou esse manifesto tão lindo em favor dessa pessoa tão maravilhosa que é o Lula. Mas não foi só com a CUT, o MST e o Lula que esse ministro teve essa aproximação. Ele também foi muito atuante na campanha da nossa presidenta, a Dilma Rousseff. Tenho em minhas mãos o manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma. E o mais legal é que assim, ele participou da campanha à presidência da Dilma Rousseff e depois, olha que surpreendente o que aconteceu. A Dilma Rousseff indicou ele e hoje ele é o ministro da STF. Não é linda essa trajetória? Uma pessoa super assim idônea, imparcial. E a dúvida que fica no ar ao final desta minha singela homenagem ao ministro Fachin é a seguinte: se o Moro é um juiz imparcial para julgar as ações da Lava Jato, porque depois do julgamento ele foi convidado pelo Bolsonaro para ser ministro da Justiça, será que o Fachin, que antes de ser ministro já tinha essas relações, assim, esses artigos maravilhosos, relações com CUT, MST, Lula, Dilma, PT, todo esse pessoal democrático, será que Fachin tem a imparcialidade necessária para julgar a Lava Jato? Por favor, deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acham. O Moro é parcial, imparcial? Fachin, esta criatura tão linda que escreveu essas coisas tão democráticas, tem a imparcialidade necessária para estar lá?